Oi gente, aqui é a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza e hoje eu vou trazer um tema muito pedido, muito polêmico e que causa muita dificuldade para os estudantes, que são as revisões. Bom, eu acho que a maioria de vocês sabe que revisar é tão ou mais importante até do que avançar nos conteúdos vendo pela primeira vez determinado assunto, né? A gente sabe que o nosso cérebro realmente ele tem uma capacidade de reter informação relativamente baixa na primeira vez que a gente estuda determinado assunto. Então, revisar esses assuntos periodicamente é muito importante para consolidar a informação e fazer com que ela permaneça realmente com a gente por muito mais tempo. Pelo menos até as provas, né? Até os momentos em que a gente vai efetivamente precisar daqueles conteúdos. Bom, o sistema de revisão, ele ainda fica mais importante de ser realizado considerando a quantidade de matérias que a maioria dos estudantes tem, né? Seja na graduação, né? Vocês fazendo as 5, 6 disciplinas por semestre, seja também para os concurseiros, que aí as matérias dobram, né? São 10, 12, 14 matérias por edital. Então, realmente é importante revisar. Mas eu vou logo avisando que os métodos de revisão que eu vou falar aqui no vídeo são 3 métodos que eu efetivamente uso. Não são métodos mirabolantes, não são os métodos de revisão de 24, de uma semana, de um mês, sei lá, porque eu acho que revisão tem que ser uma coisa simples. Se o método de revisão ele é muito complicado, a gente acaba não fazendo. Como todas essas ferramentas de produtividade, mas métodos de revisão, a gente tende a tirar do nosso cronograma ou a pular do nosso cronograma, porque ele às vezes toma tempo demais, a gente fica achando que tá perdendo tempo, que tá deixando de caminhar e avançar na matéria. Então, realmente eu acredito em métodos de revisão simples, práticos, que façam com que a gente realmente ponha em prática, né? Bom, então vamos lá, eu vou falar de 3 métodos de revisão que eu realmente uso. E o primeiro método de revisão que eu vou falar com vocês é a resolução de questões. Vou explicar. Para quem estuda para concurso, a gente sabe da importância de resolver as questões objetivas, né? Que são as que vão determinar como aquela banca cobra determinado assunto, enfim, elas vão realmente guiar o estudo das provas objetivas dos concursos. Bom, eu faço questões quando eu estou estudando, por exemplo, pela primeira vez a matéria. Às vezes, no mesmo dia, eu leio determinado capítulo ou assisto uma videoaula de um determinado assunto e logo em seguida vou fazer questões desse assunto. Tudo bem, isso é uma ótima forma de estudar porque você já sabe como a banca cobra determinado assunto. Você até treina o seu olho através das questões para saber o que, por exemplo, sobre inquérito policial realmente cai. Não cai o capítulo todo de inquérito policial, mas tem uns artigos chaves ou umas perguntas específicas que sempre caem, e é através das questões que você descobre. Mas além de utilizar essas questões como método de estudo, você pode utilizar as questões como ferramenta de revisão. Ou seja, você vai tirar um período em outro dia, ou seja, não no primeiro dia que você está vendo aquele assunto, mas no dia seguinte, ou nos finais de semana, ou na semana seguinte, e você vai fazer questões sobre os assuntos que você já estudou. Fazendo isso, esse método de revisão, através das questões, você treina de maneira muito eficiente o seu olho, você reforça a sua memória, né? E você realmente refaz questões com bastante índice de incidência. Você vai ver que muitas vezes uma questão que você já acertou quando você estava estudando a matéria pela primeira vez, você erra na revisão. E aí aquilo te faz decorar aquele assunto que você errou. Então, por exemplo, você pode estabelecer que nos finais de semana você faz questões sem filtro de assunto, por exemplo, de processo penal. Você já estudou as disciplinas de processo penal ao longo da semana, mas quando chegar, por exemplo, numa sexta-feira, num sábado, você tira 1 hora do seu dia para resolver 30 questões de processo penal sem filtro. Dessa forma, você vai revisar vários assuntos de processo penal que vão vir através das questões e você vai reforçar, esse é o artigo tal, isso é aquela matéria tal, isso eu preciso revisar melhor. Dessa forma, através das questões, você tem uma forma muito dinâmica de revisar. É um método que eu gosto muito, é um método que é muito prático, porque você coloca, por exemplo, num site de questões online, como que concursos, né, que eu já indiquei,
e você consegue, às vezes, sentado assim na mesa, resolver um monte de questões. Às vezes eu resolvo 50 questões de revisão, 100 questões de revisões, a depender do tempo que você tem disponível. Então fica a dica de utilizar as questões não só como ferramentas de estudo da primeira vez que você vê determinado conteúdo, mas também periodicamente como revisão, tá? Bom, o segundo método de estudos é o método de leitura de resumos ou caderno de erros. É o seguinte, eu vou fazer ainda um vídeo sobre os meus resumos e sobre os meus cadernos de erros para explicar melhor como fazer isso de uma maneira eficiente. Porque resumo não pode ser cópia do livro inteiro ou cópia de tudo que o professor diz em uma aula. Mas, para você que já sabe fazer esses resumos ou esse caderno de erros, é importante que você estabeleça períodos em que você sempre lê aqueles resumos e aquele caderno de erro produzidos. Não dá, gente, para você ficar fazendo resumos, mapas mentais, caderno de erros, produzir qualquer desses materiais escritos se você não cria o hábito de relê-los sempre. Geralmente, quando eu estava estudando para as provas de analista, em que eu fiz um caderno de erros bastante completo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu tirava o domingo para ler todo o meu caderno de erros. Mas isso só era possível porque eu tinha um caderno de erros bastante eficiente e eu não tinha resumos extensos demais. Então, se você tem um material desse que é um pouco mais enxuto, mais conciso, você pode estabelecer um dia na semana para ler esse caderno de erros inteiro. Ou então, a depender de como você organiza o seu cronograma, vamos supor, se toda segunda-feira você estuda Direito Civil, antes de começar a matéria seguinte de Direito Civil, você relê o seu caderno de erros em Direito Civil de todas as matérias já estudadas, fazendo assim com que você mantenha esse hábito de revisar, estudar matéria nova, revisar, estudar matéria nova, mas você não estuda uma matéria nova sem antes revisar. Então, essa leitura reforçada do seu material escrito, seja ele um resumo, um caderno de erros ou um mapa mental, ela também é muito eficiente, se feita sempre. O que aconteceu comigo nas provas de analista que eu fiz foi que os meus cadernos de erros, eles eram tão bons, tão completos, e eu li tantas vezes que eu decorava. Eu começava, gente, eu li a primeira palavra da frase e eu já sabia tudo que tinha escrito depois. E aí eu até fechava o olho e repetia pra mim mesma o que estava ali escrito. Então, realmente, nas provas, vieram todas as informações do meu caderno de erros para aquele momento. Então, ele é muito útil. Não adianta produzir material escrito que leva tempo, porque realmente fazer resumo toma tempo, fazer mapa mental mais ainda e fazer caderno de erros também. Não adianta estar produzindo esses materiais se você não se organiza para relê-los. Então fica a dica de estabelecer dias ou horários para reler tudo aquilo que você produz. Parece que é muita coisa, mas quando você faz isso toda semana, você faz isso cada vez mais rápido. E aí a revisão ela se torna coisa de meia horinha do seu dia, às vezes 20 minutos, a depender do esquema de revisão que você monte, tá bom? Bom, e o terceiro método de revisão que eu acho mais eficiente, que eu amo, que todas as vezes que eu me proponho a fazer, funciona muito para retenção de informação, é falar em voz alta todo o conteúdo. Ou seja, dar aula, né? Se você não tem para quem dar aula, porque dar aula para outras pessoas também é muito bom, mas se você não tem para quem dar aula, você vai dar aula em voz alta no seu quarto sozinha, sem problema nenhum. Eventualmente você pode até tentar gravar para ver se, né, e depois reassistir, mas o ato de organizar mentalmente as informações, né, de determinado assunto e passar aquilo de uma maneira didática, em tópicos, de maneira organizada, faz toda a diferença. Parece que quando a gente lê um assunto, a gente retém algumas informações, mas são tantas informações que ela fica um pouco bagunçada na nossa cabeça. Quando a gente vai dar aula, a gente precisa explicar para alguém, ou mesmo para nós mesmos, a gente precisa explicar de uma maneira que tenha um percurso lógico, que faça sentido, né? E que a gente consiga realmente organizar essas informações, sem deixar passar nada. E fazer isso, preparar essa aula e dar essa aula em voz alta, tem um poder de retenção absurdo. Mesmo assim, parece que quanto mais a gente fala em voz alta aquela informação, mais a gente vai aprendendo e novos
novas associações vão sendo feitas, realmente é muito, muito eficiente. Então, testa fazer isso. Eu sei que dar aula em voz alta, dentre as técnicas que eu falei, é uma das que vocês menos usam, mas é uma das mais eficientes. Então, fica essa dica. Fazer questões como método de revisão, reler bastante os materiais escritos que você produz e dar aula em voz alta, seja para alguém, seja para você mesmo, são os 3 métodos de revisão que eu considero mais eficientes, que eu utilizo e que podem te ajudar a estudar com mais eficiência e reter muito mais informações. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, de comentar, de compartilhar com outros amigos estudantes que estão na mesma situação e que precisam de ajuda nessas revisões. E não deixe de se inscrever lá no Eu Quero Ser Juíza, que eu dou muito mais dicas. Até o próximo!